Olá pessoal, muito boa tarde, eu sou Carlos Galvão e hoje eu estou aqui com a Isabela Inhato, ela que é psicóloga, e ela vai falar um pouquinho pra gente o porquê das pessoas se sentirem deprimidas nessa época do ano, no Natal. Agora, Isabela, fala um pouquinho pra gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carlos. Obrigada pelo convite. Essa época do ano, ela costuma ser uma época para muitas alegrias, para muita gente, para muitas famílias, né? É uma época que a gente se reúne, que a gente reencontra as pessoas. E para algumas pessoas também é uma época sofrida, porque a gente acaba se lembrando daquelas pessoas que a gente perdeu ao longo da nossa caminhada, né? E se a gente for pensar nesse ano que a gente passou, 2020, que foi um ano de loucura, né? Muitas famílias tiveram muitas perdas, muitas famílias estão lidando ainda com seus lutos, com suas dificuldades, com seus medos. Às vezes não perdeu, mas tem medo de perder. E tem sido uma época angustiante nesse sentido, né? E assim, parte disso, acho que é muito natural que a gente se sinta um pouco deprimido, um pouco angustiado, um pouco amedrontado, um pouco inseguro, né? Existe um tanto aí que eu acredito que seja muito esperado. Estranho seria nesse ano que a gente passou se ninguém estivesse sentindo absolutamente nada nesse sentido. Isso seria muito estranho, né? É perfeitamente compreensível que as pessoas estejam assim. Então, a primeira coisa que eu digo, sempre que a gente fala de depressão, sempre que a gente fala de... Não vou nem falar de depressão, sempre que a gente fala em sentimentos de tristeza e de angústia. Se a gente não está bem em determinados momentos da nossa vida, até certo ponto, está tudo bem não estar bem, né? Então, está tudo bem a gente estar um pouco triste se a gente teve uma perda, está tudo bem a gente estar um pouco angustiado se a gente está com alguma pessoa querida doente e a gente não sabe o que vai acontecer. Está tudo bem a gente estar ansioso e angustiado por não saber como será o ano que vem, né? Se vai continuar desse jeito, se vai até o meio do ano, se vai até o fim do ano, mais alguns meses. Essa insegurança tem aumentado ainda mais esses sentimentos na gente. E ok, não significa que é uma coisa para a gente deixar de lado, para a gente negligenciar. Tem que olhar, sim, né? Mas, tudo bem. É claro que existe um certo momento, um certo ponto, em que se a gente percebe que a pessoa está passando um pouquinho daquilo que é natural, né? Então, vamos colocar, por exemplo, o sentimento de medo, que eu acho que o sentimento de medo foi um dos sentimentos mais predominantes nesse ano, para todos nós. Pelo menos é o que eu percebo. Existe um tanto de medo ali que é muito bom. Por quê? Porque o medo faz a gente se proteger, faz a gente ter cuidado, faz a gente se precaver. Então, se eu tenho medo de ficar doente, se eu tenho medo de passar a doença para alguém, se eu tenho medo do incerto, eu vou tomar meus cuidados. Eu vou usar a máscara que é recomendada, eu vou evitar juntar muita gente, eu vou, falando especificamente da pandemia, né? Eu vou lavar mais as minhas mãos com mais frequência, eu vou ter esses cuidados. E até aí o medo está nos protegendo. Quando a gente percebe que esse medo está se tornando algo em que a pessoa simplesmente já não consegue mais sair do lugar, ela não consegue mais pensar em outra coisa, ela não consegue mais raciocinar nos outros pontos da vida, porque não consegue se desligar desse medo 24 horas, a pessoa não consegue mais dormir por medo, né? Entende que tem uma diferença ali entre o tá tudo bem, né, normal, e entre o adoecimento. Quando a gente fala de tristeza, a mesma coisa. Se eu perdi uma pessoa, se eu estou vivendo um luto, e eu estou triste, eu estou um pouquinho mais introvertida, eu estou um pouco desesperançosa até. Tá tudo bem, faz parte do luto. Eu estou com raiva, né? Tudo isso faz parte desse luto e é natural. E quem está junto só precisa estar junto, né? Porque as pessoas, quando elas estão tristes, muitas vezes elas tendem a se isolar. Isso é normal.
Então, é ficar perto na medida do possível, sem invadir, sem aquela cobrança, aquela coisa de que o outro tem que estar bem, tem que estar feliz, tem que estar sorrindo. Não. Se tá triste, se tá sofrendo, tá triste. Deixa ficar triste, né? Faz parte. A tristeza, ela vem e ela vai embora em algum momento. Se a pessoa está lidando com uma perda ou com medo nesse sentido, a gente fica junto. A gente olha, a gente observa. Passado um tempo, se a gente percebe que essa pessoa não consegue comer, não consegue tomar banho, não consegue sair de casa, quer conversar com ninguém, né? Começa a falar em outras possibilidades mais drásticas, aí a gente está falando do adoecimento, né? Então percebam que a linha que separa uma da outra, a gente tem que estar muito atento, né? Não é algo muito simples de se perceber, né? Porque normalmente a gente pensa nos extremos, quando a pessoa já está no fundo do poço. E não, a gente tem que estar atento em quem a gente ama mesmo. E nessa época, muito natural que isso aconteça. Principalmente nas famílias que tiveram perdas significativas. Seja este ano, seja em anos passados, que aí vem a saudade, vem, né? E aí o que eu digo, assim, para essas pessoas que estão vivendo isso, essa dificuldade, esse luto, essa saudade, esse medo, que tudo bem, faz parte, né? Acolha esse sentimento, acolha a tristeza, acolha o medo, tá aí, é nosso, né? Mas vamos também olhar para o que está ao redor. Então tá, então eu tô triste, eu tô mal, eu tô chateada, eu tô com saudade, mas o que eu tenho à minha volta? Eu tenho mais familiares, eu tenho mais amigos, eu tenho pessoas que me amam e que me rodeiam e que eu amo também. Eu tenho outros motivos para sorrir, para ser feliz, para agradecer, né? Eu tenho mais o que, além desse sofrimento, além dessa saudade, além dessa tristeza. E se eu tenho, e eu acredito que se você está num processo natural de tristeza, você vai me dizer que tem, né? Porque se você está num processo adoecido, você vai me dizer que não tem mais nada na vida. Mas se você está num processo natural, você vai enxergar que tem sim. Pelo menos um. Pelo menos alguém, alguma coisa, algo a se apegar. Olhe para isso, então. Né? Para a gente não ficar focado naquilo que é ruim, naquilo que é doloroso, naquilo que é medo. Tudo bem, vai vir em alguns momentos, né? E se vier, me dá vontade de chorar, me dá vontade sei lá, de qualquer coisa nesse sentido para extravasar, faça, tá tudo certo, né? Volta e olha para as coisas que a gente tem em volta, né? Olha para o restante da vida. Isso é muito importante, porque é isso que faz a gente se movimentar. Né? Quando a gente se apega a um sentimento, uma tristeza, uma angústia, é aí que vem o adoecimento. Quando a gente internaliza e se apega nisso. Mas quando a gente deixa esse sentimento vir, fazer o que tiver que fazer, ir embora, e dar espaço para as outras coisas entrarem, aí a gente tem menos chances de adoecer, né? Principalmente falando desse momento de tanta incerteza que a gente está vivendo. Se a gente tem incertezas, não tem como, tem coisas que não dá para saber como vai ser. Então não adianta eu ficar ali presa nesse medo, nessa incerteza, nessa insegurança do que vai acontecer. Não sabemos. Então, vamos focar no que a gente tem agora, no que é possível agora. Amanhã, ano que vem, eu não sei, né? Ninguém sabe. Agora é o que é possível. Infelizmente, a gente tem algumas restrições agora. A gente se adapta, né? Fazer o quê? Eu sinto muita falta dos abraços. Adoro abraçar as pessoas. Esse foi uma das coisas que eu mais senti falta durante esse ano, né? De não poder abraçar os meus pacientes quando chegam, os meus familiares. Mas tudo bem, a gente aprende outras formas, então, de demonstrar carinho. Se não pode ser pelo abraço, a gente aprende pelo olhar, pela palavra, né? Outros gestos. E é isso. Eu gostaria muito de agradecer. Eu acho que fica uma reflexão para todo mundo, né?
E se persistir algum desses sentimentos, você indica procurar uma ajuda? Você gostaria de falar um pouco mais sobre isso também? Indico sim. Quando a gente percebe, porque muitas vezes quando a gente está vivendo isso, nem sempre é tão fácil a gente perceber, né? Muitas vezes isso é mais perceptível pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então vamos estar muito atentos para o que as pessoas ao nosso redor também nos falam, as pessoas que nos amam e nos querem bem, tá? Então, se a gente percebe que isso está persistindo, essa tristeza, essa angústia, esse medo, né, tá gerando sintomas piores, eu estou começando a ter o que tem sido, por exemplo, muito comum ultimamente, crises de ansiedade, né, falta de ar, dificuldade, medo, tremor, suar frio, pressão alta ou pressão baixa. Quando a gente começa a ter sintomas físicos ou sintomas comportamentais do tipo, como eu falei agora há pouco, não querer comer ou comer demais, não conseguir dormir ou dormir demais, né? Quando a gente percebe que a gente está entrando nesse adoecimento, principalmente quem está do lado, procure uma ajuda profissional. Não deixa a coisa chegar no fundo do poço, porque é muito triste quando uma pessoa chega no consultório já no fundo do poço, quando a pessoa chega já em frangalhos. É muito difícil, né? É triste de se ver. Então vamos tentar não chegar nesse ponto. Percebeu que está passando um pouquinho do além, tá um pouquinho muito demais? Procura uma ajuda profissional de um psicólogo, de um médico, na rede, qualquer pessoa que esteja qualificada para acolher esse indivíduo e lidar com esses sentimentos, né, com essas emoções, seja em terapia, seja em alguns casos via medicamento, né, seja com os dois. Aí vai muito do que cada um precisa, mas não vamos deixar chegar no fundão para buscar ajuda. Eu gostaria muito de agradecer. E se você quiser falar alguma coisa, alguma pergunta que a gente não fez, se você gostaria de deixar alguma mensagem para todo mundo. Olha, em resumo, é isso mesmo que eu queria passar. Só vou reforçar uma coisa que eu sempre falo, porque a gente tem vivido algumas situações de uns anos para cá, em que a tristeza, a raiva, o medo são pouco aceitos. O que isso quer dizer? Se uma pessoa está triste, é como se ela não pudesse estar triste. Tem que estar feliz, tem que estar bem, tem que estar sorrindo, né? E, gente, as coisas não são assim. Nós não somos robôs, nós não somos máquinas, a gente é humano e essas tristezas fazem parte da nossa vida. Esses sentimentos, perdão, eles fazem parte da nossa vida. A tristeza, a raiva, né, o medo, faz parte. A criança sente, a criança normalmente é mais autêntica e adulto sente também. Adulto tende a mascarar, esconder. E quando expressa, muitas vezes quem está do lado cobra uma melhora. Então, vamos lembrar, tá tudo bem não estar bem se as coisas estão indo por água abaixo. Mas vamos ficar atento para que isso não vire um adoecimento. Só isso. Muito obrigada, Isabela. Eu que agradeço.